Jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Isso aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com. Mete o cupom assim, disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas. Parceria gigantesca. Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br. Mete o cupom assim, disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim, disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Estamos aonde? Aonde que nós estamos? Estamos no Brasil! E esse react vai ser... E quem que vai ver? Você E o que a gente quer? quero me drogar. E os camaradas do Normose, o que eles são? É isso, jovens, o tio mais um dia 100% a bubublê das ideias, piradão de Stream Deck. Sejam muito bem-vindos, todos, todas, todes, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e sempre bem-viados. Estamos aqui colocando a camisa da amizade. Por quê? Porque como que a gente faz? Tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada.
né? E pensando que a gente tem que ser meio controlado, que os birutubers e os roxinels se abraçam, que o nosso movimento cresce para um caralho, né? A gente tem que estar sempre juntos e misturados e sendo gentis um com outros. E é por isso que hoje a gente trouxe isso aqui que é meio droga, meio salada. Normose com a arte do dinheiro. Como enganam e vendem as suas emoções. E a Bitcoin e a estética do dinheiro. Mais uma vez, eu quero mandar um beijão, um beijaço triplo, uma almôndega do amor pro menino Kenji e pro menino Gelo, tá? Kenji vocês todos conhecem, Gelo talvez vocês não conheçam. O Gelo também faz as edições de vídeo do Normose e as edições de vídeo do Normose são primorosas, tá? Esse é um dos canais mais importantes aqui do nosso campo. Se você ainda não é signatário do Tratado da Convenção da Apostila de Normose, se torne um signatário. Entre aí no seu Birutuber e assine Normose no Avaz, tá certo, jovens? Vídeo tem meia hora, tio vai começar, vai ser longo. Vai ser longo, eu juro que eu vou tentar interromper pouco. Nós todos sabemos que eu vou falhar. Aqui vai uma charada. O que é o que é? Muda pessoas, move nações, transforma personalidades e leva sociedades inteiras ao delírio. E com certeza você já correu muito atrás dele. O amor? O sexo? As guerras? Não. O nome disso é dinheiro. Amor é outra coisa. Ah, o dinheiro. Talvez um dos principais temas. Vocês estão vendo que tá tocando Money numa versão provavelmente sem direitos autorais, cara? Tá? Esse vídeo vai ser, ó... da humanidade. Não temos como fugir. Nascer custa, comer custa, viver custa, esse vídeo custa, cada segundo da sua existência é precificado. Até pra morrer deixamos dívidas numa última despedida na terra do dinheiro. Cara, vocês não têm noção do quanto morrer é caro. Eu tô numa fasezinha da minha vida que muita gente perto de mim tá morrendo. Inclusive, todo mundo que não morreu tá morrendo. Loucura, tá? Morrer é caro. Para além disso, no meu trabalho, né, eu ajudo muitas famílias que passam por esse difícil momento. E morrer no exterior, meu irmão, aí é caro pra caralho. Aí é caro pra caralho. Vocês não têm noção, cara. É uma das coisas... É aquela coisa, né, cara? O que o capitalismo faz? Ele te torna uma mercadoria. A partir do momento, meu irmão, que o ser humano é uma mercadoria, tudo será. O que não é ainda está no horizonte para se tornar, tá? O que você pensa que hoje é um absurdo ser uma mercadoria, o que seria um absurdo se tornar uma mercadoria, fique tranquilo que provavelmente já é e você não percebeu. E aí, suave tá rico? Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de estética, dinheiro e ficção. Um combinado social delirante, porque é ele quem manda e nós só obedecemos. Mamon, o deus dinheiro, representa o terceiro pecado, a ganância, a avareza, o anticristo, o devorador de alma, um dos 7 príncipes do inferno e calma. E também, né, aquele preconceitinho básico dos caldeus com qualquer outro povo que não seja monoteísta. A gente não pode começar o vídeo já viajando tanto. Para poder chegar na financiarização do mundo, nos dias de hoje, e na destruição que NFTs, criptomoedas e inteligência artificial estão ocasionando com a humanização do dinheiro, chegou a hora de falar de estética do dinheiro, construção dos desejos e como a arte é usada nesse negócio. Bom vídeo para você, fica até o final porque deu muito trabalho para preparar esse episódio e é aqui. Deu muito trabalho para preparar, velho. Imagina o Gelo editando isso aí, meu irmão. Cara, é um negócio de louco, velho. A gente precisa, muito ironicamente, financiar o Normose. O nosso campo não tem financiamento de tic-tac.
não tem financiamento do George Soros, a gente não recebe o Xi Jinping, por mais que o povo adore falar disso no Twitter, né? Então você que puder deixar um capilézinho lá pro Normose, ele precisa, o gelo precisa. Aquilo, né? Tempo é dinheiro. Então esperamos que use o seu da melhor maneira e boa viagem. O dinheiro é, infelizmente, um elemento definidor dos grandes rumos da história do mundo. É aquele que faz funcionar uma sociedade. Mamon e Amon são deuses diferentes, tá? Amon, egípcio. Mamon, cananeu. E se faz medida da pirâmide de hierarquias que regula as classes e a mantém em determinado funcionamento. Hoje nosso episódio vai começar a partir da primeira moeda moderna, ou pelo menos aquela que parece com as nossas, a redondinha de metal. Estamos na Lídia, entre os anos de 600. Lídia, para você que não sabe, fica na Ásia Menor. A Lídia era uma parte daquela Magna Grécia, daquela Greciona expandida, mas fique tranquilo, os gregos tinham muito preconceito com os lídios. Tá. 640 e 630 a.C., onde hoje é a região da Turquia, e vivemos aquela que é chamada a Primeira Revolução Monetária. Na Lídia, a moeda era chamada stater, e era reconhecida por seu peso, diversidade e figuras impressas, ou um emblema de quem emitiu a moeda, ou uma cabeça de leão. E como é a Lídia que emitia o dinheiro, ela, coincidentemente ou não, ficou muito rica, e dali nasceram os primeiros comércios, lojas e, é claro, os bordéis. Porque tão antigo quanto o dinheiro é o sádico poder de comprar outros corpos com esse dinheiro. Detalhe, a prostituição não nasce na Lídia, tá? A prostituição não nasce na Lídia. Só que durante muito tempo, a prostituição tinha função ritualística. É diferente da prostituição puramente monetária, da exploração monetária dos corpos. E aí eu falo dos corpos porque homens e mulheres estavam envolvidos da mesma forma. Quando a gente volta lá atrás para a Suméria, Mesopocast surpresa, né? Você tem a prostituição, mas a prostituição ela é ritualizada, tá? Vamos dar um pulinho aqui no Mesopocast e vamos nos lembrar aqui de como que Enkidu é humanizado. Enkidu cai do céu igual um meteoro, e Enkidu era visto ali no entorno de Ur, né, dando rolê com os bichos, sem usar roupa, bebendo água junto com os animais. Por que eles falavam o bebendo água junto com os animais? Porque normalmente quando os animais estão bebendo água e chega... exatamente, Enkidu é o meteoro da paixão, tá? Te dei o sol, te dei o mar pra roubar seu coração, você... não sei o que de saudade, meteoro da paixão. Esse é um Enkidu, tá? Luan Santana escreveu essa música para Enkidu. Foram grandes amigos. O Enkidu, quando você tá bebendo água, tem um grupo de animal bebendo água e chega um cara que é um caçador, um coletor, né? O que rola? Você é raio de salada, meteoro de agrião. Os bichos vão embora porque eles têm medo. Se o Enkidu bebia água junto com os bichos, é porque os bichos não têm medo, ele vivia junto aos bichos. Quem vive junto aos bichos, os bichos tá? Essa é a ideia. Ele não era civilizado, né? A gente não pode usar o termo civilizado dessa forma para a Suméria, porque civitas é um termo romano, mas vocês entenderam o que a gente está querendo dizer. Ainda assim, eles decidem que a melhor forma de lidar com o Enkidu, que estava dando trabalho pra caralho, que estava dando problema pra galera que vivia fora da cidade, ou seja, pro campesinato de Ur, é trazê-lo para a sociedade. Como um sumério, um acádio, trazia alguém para a sociedade. Goró e chá de periquita e pênis. Era assim que eles faziam, tá? Então eles mandam Harintu Shamhat. Perceba o nome, jovem. Harintu Shamhat. Harintu, um sacerdote ligado à prostituição ritual, normalmente masculino. Shamhat,
um sacerdote ligado à prostituição ritual, normalmente feminino. Harintu Shamhat, que é considerada uma mulher, mostra essa dualidade da sexualidade e da sociedade, da introdução social. Ela vai até o Enkidu e passa uma semana fazendo ele comer pão, fazendo ele tomar breja e quicando loucamente / sendo quicada por Enkidu. É assim que Enkidu é civilizado, tá? Me parece um rolê legal, né? Quando eu falo que eu não vou demorar, eu tô brincando, né? Eu fui pra Mesopotâmia. Mas, enfim, eu só queria dizer pra vocês, né, que há essa diferenciação da prostituição ritual pra prostituição financeira. Isso significa que não existia prostituição financeira na Suméria? Não. Que não existia na Acádia? Não. Também existia. A prostituição também foi prostituída desde aquela época. São comuns os relatos da galera que se prostituía para comprar cheeseburger nas muralhas de Ur. Então, quando um governante queria xingar um outro governante, queria taxar um outro membro da alta sociedade, vamos lembrar aqui, gente, que relato escrito é alta sociedade. O fato de haver letras não significa o espalhamento dessas letras. Nós estamos falando de sociedades que 2, 3% da sociedade no máximo eram alfabetizadas, tá? O que os caras às vezes falavam? Fulano estava sendo visto com vários Shamhat ou com várias Harint na muralha de Ur. Fica aí pagando de homem de família, de paterfamília. Fica aí dizendo que é uma pessoa de família, mas na verdade é uma pessoa de famílias. Outra coisa muito antiga também é o imposto. Em Atenas, Grécia... Em roubo é posto. Num pisa no coatlo. Não pisa no nergal. 575 a.C., por exemplo, o governo já cobrava taxas pela circulação, pelo lucro e pela cunhagem do dinheiro. Inclusive, vamos lembrar que muitas vezes quando se fala do chamado imperialismo antigo, Atenas, é exatamente por causa disso. Por quê? Porque as cidades que estavam sob a proteção de Atenas estavam sob a proteção financeira de Atenas. Ou seja, o que era Atenas? Atenas era aquele maluco que chegava na rua da sua casa no começo dos anos 90 e falava assim, com um tacape na mão: fiquei sabendo por aí que tem muito policial ruim nessa região. Se eu fosse vocês, pagava a gente por segurança. Senão, se me ganha louco, meu irmão, pau vai cantar. Tá, então assim, Atenas era basicamente uma milícia. O dracma, uma moeda conhecida pela carinha de coruja, que era feita em sua maioria por nobres ou comerciantes para facilitar suas trocas. Jaco, você vai ouvir isso, amigos da numismática. Se você tiver oportunidade, cara, compre o dracma gigante da Grécia, né, atual, antes do euro, cara. Tinha umas moedas de dracma, velho, que sinceramente, cara, parecia que era uma cartolina de moleque fazer trabalho de escola, cara. É engraçadíssimo. Que deixava seu pedacinho pro governo. Então, com Alexandre o Grande, o dinheiro ganha outro valor ainda mais complexo: propaganda. Pensa comigo, já que aquilo ia rodar por todo o império, e até onde constam os estudos históricos, não havia Instagram e TikTok nessa época, por não colocar a sua carinha na moeda? Os imperadores romanos, durante todo o império, imprimiam seus rostos em moedas tanto quanto faziam estátuas de si. Dali pra frente, líderes do mundo todo usarão do dinheiro como maneira de comunicar quem ou quais valores estão no poder da nação. E há a melhor maneira de afirmar seu poder do que imprimir sua fuça numa moeda? A arte moeda era uma combinação que viralizava. Com a queda do Império Romano, ali pelos anos de 400 d.C., a moeda também caiu em desuso.
Não é necessariamente que a moeda caiu em desuso, é que a desorganização social de certos pedaços da Europa, que muitas vezes a gente toma como se fosse o mundo inteiro, levaram a uma dificuldade de cunhagem e padronização que vai ser revertida logo lá na frente, né? É óbvio, gente, que o Normose não está partindo do pressuposto que a Europa é o centro do mundo. Ele está fazendo um vídeo e que ele precisa de ter um limite que eu não preciso ter. Eu sou o arquiteto de obra pronta. A minha função é muito fácil. Então, qual que é a minha função aqui? A minha função aqui é ir pontuando pequenas coisas que, se ele parasse para pontuar no vídeo, o vídeo ia ter 2h30 em vez de 30 minutos. Como não havia um governo centralizado para garantir a emissão das moedas, como o comércio internacional estava enfraquecido com... Obrigado, Apolo. Mais uma vez, você me abençoou com o dom de ser o babaca que fala antes dos meus amiguinhos, desculpa. Fim do Império, não houve novas cunhagens de moeda por muito tempo, quando focava na necessidade de reconstruir. Vamos entender o deixado de lado não como não havia dinheiro. Vamos entender o deixado de lado como as próprias dificuldades inerentes à pulverização do sistema levaram a uma menor emissão, muitas vezes uma emissão local. Para além disso, a forma pulverizada do controle do poder no sistema levava muitas vezes a que essas emissões locais não fossem reconhecidas ali do lado, tá? Feudalismo, como horizonte teórico, só existe durante 4 séculos e entre o Loire e o Reno. A Europa é muito plural. Muito plural. Muito plural. Tá? Então aquilo que estava acontecendo na região que nós vamos chamar de Espanha, aquilo que estava acontecendo na Britânia, ou aquilo que estava acontecendo na Aquitânia, é brutalmente diferente daquilo que estava acontecendo na Islândia, tá? Então, assim, vamos só pensar nisso, né, pra gente não tirar uma visão reducionista. Show? E as cidades? E as novas cidades precisavam de dinheiro para construir praças, fortes, muralhas, hospitais e até a igreja, que até aquele período condenava a usura. Ou a... Condenava até a página 2, sabe? Condenava pero no mucho. Condenava, mas vendia ossim de santo. Tem santo que, se você pega os ossos dele que tem espalhado e vendido, ele tinha 14 metros de altura. Sabe? É proibido. Mas se quiser, pode. Né? Condenava o quê? Condenava a competição. Condenava aquilo que tirava o seu monopólio. Tá ligado? Leia Jacques Le Goff, jovem. Cobrança de juros e lucro em cima de um produto. Mas até ela percebe que precisaria do din-din para financiar suas luxuosas catedrais que garantiriam o poder. De novo, né? De novo, eu me antecipei de novo, desculpa. A solução para atender essa crescente demanda foi a cobrança de novos impostos apenas dos mais pobres. Vocês estão vendo aí, gente, a construção de uma catedral gótica. Você nota isso pelos arcos botantes, você nota isso pelos arcos ogivais, você nota isso pela nave expandida, tá? Pelas naves laterais. Por quê? Porque a construção românica ela era muito mais dura, muito mais pedra, né? Aí chega uma hora que os caras querem meter uma cúpula, a igreja coloridaça. E sabe qual que era a função dessa igreja coloridaça? Era ser uma propaganda. A igreja, a gente fala gótico, né? E a gente imagina, né, o cara, né, bem from UK, ouvindo um The Cure tristão, né? Mas o gótico era super colorido, cara. O gótico era absurdamente colorido, tá? Por quê? Porque ele tinha uma função paidêutica. Ele tinha uma função educativa. Mais uma vez estamos falando de uma sociedade que não lê, mas que entende os símbolos. De uma sociedade que não fala latim, apesar do missário ser todo em latim.
Então os vitrais, as pinturas, toda a simbologia que estava ali, elas contavam para essas pessoas o que era catequese de verdade, né? Santo Agostinho já vai falar da necessidade deste tipo de catequese visual no De Catequizandis Rudibus. Honórius falará no Elucidário, Santo Isidoro de Sevilha falará entre um e outro. Então isso é um topos literário que gera também as suas manifestações materiais. Atuando a desigualdade social. E com isso, também cresceu muito nesse período os pequenos comerciantes, os donos das companhias de ofício, que nasceriam dali pra frente como uma nova classe social nascida da mudança do dinheiro, a burguesia. Num primeiro momento, esses comerciantes ainda eram ligados ao valor moral cristão do dinheiro e à usura, e como a cobrança e o empréstimo. Pero no mucho também. Pero no mucho. Sabe? Eram ligados? Eram. Por quê? Porque dava criaca. Você entende? Dava criaca. Quando o pessoal descobre, dava ruim. Mas se ninguém descobrir, não é crime. Fica na conta do Papa. Se ninguém vê, tá na conta do Papa. Entendeu? Então era literalmente na conta do Papa. Eram contra, mas não. Tá? Inclusive, gente, sobre esse período em específico, A Bolsa e a Vida do Jacques Le Goff é uma leitura interessantíssima, deliciosa, gostosa. E eu esqueci de gravar o vídeo, eu vou ter que ripar. Já usou droga hoje, né, Noia? O Noia esqueceu de gravar o vídeo, vou ter que baixar meu próprio VOD. Mas é a vida, né? Como eram considerados pecado, as corporações de ofício estipulavam o chamado justo preço, combatia lucros abusivos e coisa e tal. Com o tempo, porém, esses antigos usurários, não confundir com usuários, passam a acumular cada vez mais. Ah, não, desculpa. Passada, chegou droga, tá? Olê, olê, olá! Vamos festejar! Cadê a galera da maconha? A galera da droga. Droga. Eu quero me drogar. Eu quero me drogar. mais dinheiro e, mesmo mal vistos pela igreja, fundam suas primeiras companhias de crédito e tornam-se os primeiros banqueiros da história. A mentalidade. Oi, cidades-estados da Itália trecentista. Oi, ranças de comércio da região que atualmente chamamos de Benelux. Vem daí, tá? Essa grana é velha, meu irmão. Essa grana é velha. Mentalidade religiosa, então, entrava. Oi, Suíça, pelo menos. Momento interessante aqui. Ó que doideira. A gente pensa muito na Suíça como banco hoje, mas a Suíça tem uma história que ela vai indo para as ranças bancárias. No começo, a Suíça tinha mesmo, era exército miliciano. A Suíça forneceu milícia paga para a Europa inteira por séculos, antes de se tornar um paraíso da lavagem de dinheiro. Tá? Virtutus, da virtude, omni, todos, alguma coisa, vaza, eu não sei o que está escrito em depois. crise. E esse conservadorismo da igreja desempenhava um papel determinante no período. Pois a Então, não era só mercenário, era mercenário e aí de pouco em pouco vai entrando dinheiro, tá? Essas milícias são os mercenários. Não é à toa, né, que a guarda do Papa chama guarda suíça. Não é porque eles comem queijo, não. Afinal, quem dava as cartas na Idade Média também era a Igreja Católica. E se ela condenasse o dinheiro, ferrou. Diante dessas circunstâncias, a necessidade de dinheiro era inevitável. E a igreja já não conseguia fugir do debate. E passa a... E mais do que do debate, gente, a igreja não conseguia fugir da sua própria hipocrisia, tá? O que o jovem gosta? O que o jovem gosta? Chat. Século XI. Virada do século X para o século XI. O que o jovem gosta? O jovem gosta de reforma gregoriana.
É isso que o jovem gosta. Eu entendo o jovem. Eu chego nele e falo, hello, fellow kids, tá? O jovem gosta de reforma gregoriana. A reforma gregoriana, boa parte dela serviu, né? E nesse ponto o ciclo de Santo Anselmo de Aosta foi muito importante. Santo Anselmo, né? Que num primeiro momento está na Britânia, mas depois expulso, se radicará na região central da Itália, influenciando muito o futuro Papa Gregório, que nessa época ainda era um arcebispo. Ele fala muito, cara. Saudades, né? Saudades da reforma gregoriana, saudades de tudo aquilo que não vivemos. Ele fala muito, né? Desta questão da venda de indulgência, da venda dos votos, da venda dos mirabilia, da venda de vaga no céu e coisas congêneres, entende? Então, assim, tinha um comércio violento ali, meu irmão. A partir do século XV, tolerar o empréstimo a juros com certos limites. Talvez eles tenham trocado uma ideia com Deus no Zap e ele aprovou as contas com restrições. Vai saber. Deus é o Tribunal de Contas da Igreja. Tá? O Tribunal de Contas é um órgão do controle externo. Tá? O órgão de controle interno do Vaticano é o Banco do Vaticano, que está sempre ocupadíssimo, pagando por surubas nababescas, financiamento bizarro de coisa ruim no terceiro mundo. Mas o órgão de controle externo, o Tribunal de Contas da União, é Deus. Ele aprovou. Sei lá. Mas o fato é que o dinheiro passa a ter um caráter ambíguo nesse momento. Ele é necessário para a subsistência, mas é ele quem mantém o luxo. Lembrando que vários movimentos de Vita Vere apostólica, de vida verdadeiramente apostólica, do Imitatio Christi, o próprio marianismo, né? Ou seja, as formas de ascensão do laicado a uma religiosidade real, não simplesmente a religiosidade imposta de cima para baixo. Leiam André Vaucher, La spiritualité dans le Moyen Âge. A espiritualidade na Idade Média, tá? São fenômenos anteriores. Inclusive, a reforma premonstratense, a reforma monacal de Cluny, a briga que houve dos párocos seculares contra os monges, contra o monacato, quod liceat monacat praedicare, pergunto eu a Savianus, meu querido amigo que sempre manda mensagem em latim. Aquilo que o monge ensina tem preferência? Ponto de interrogação. Tá? Tudo isso são fenômenos anteriores. Isso vai perpassar desde o século IX até o século XIV. Tá? O que isso nos indica socialmente? Isso nos indica socialmente que só há uma discussão sobre prebenda, sobre venda, sobre Fausto, sobre bens da terra, se eles existem. Saca? Quando você pega, por exemplo, o Elucidarium, né, de Honorius Augusto Odunensis de Regensburgo, posteriormente radicado na região de Canterbury, você nota que a catequese, o De Catechizandis Rudibus do Elucidário, na real, é o quê? É os maluco pobre vão ficar felizão, porém, obrigado Thelmy Y pela rede, depois de morto, na cidade celeste, vendo os ricos se fuder. Olha que irônico. Se a catequese fala que a salvação é só na cidade celeste, ela serve à manutenção do status quo. Entende? Então, mesmo que se busque uma via de acesso ao laicado, ela é mediada pela potestas, né? Pela força, pela potestade política aqui, e via párocos seculares que criticam
o luxo do monacado, ainda assim tenta se manter o luxo da nobreza, justificando a salvação na vida vindoura e não na vida atual. Saquei teu estratagema, nego. E seu Honórios, vê se te orienta. Já descubri seu furo de ex-votos no imposto de renda. Calma aí, eu fiz merda. Sei lá o que eu fiz aqui. Apertei várias coisas erradas, desculpa. Se antes era condenável, agora passa a ser desejável, inclusive pela própria cristandade. Por isso, não à toa e nem por um acaso, Max Weber escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Que papinho, hein? Que papinho. Ih! Meteu essa! Que papinho, hein? Para datar esse novo comportamento moral à frente do dinheiro. Com essa nova religião surgindo, o cristianismo ficava em xeque. Uma ideia de que através do dinheiro viria a salvação, e que o trabalho e a riqueza... Foi nessa época? Não. Mas quando Weber vai escrever sobre isso, ele tá falando de contendas que vão nascer ainda no século XV, né? Contendas que iniciam com algumas jaqueries na região, né, do Sacro Império Romano Germânico já organizado, que vão nascer das revoltas populares de 1400 e pouco ali na região da Germânia, mas principalmente que vai ter a sua vertente teológica, a sua vertente filosófica a partir do século XVI, né? Mas desde o século XVI isso já está indo, tá? Então é só pra gente entender aqui. São formas de se recompensar e chegar próximo de Deus. Então, o espírito do capitalismo também é uma ética, um modo de agir. Mas o título do livro teria soado um pouco sem graça se tivesse chamado A Ética do Capitalismo, porque já sabemos aqui, a estética do discurso importa muito na venda do seu livro. Aí a semente da ideia atual Max Weber vendendo o curso a 80 por hora. Da economia capitalista. Um período que nem à toa nem por um acaso também gerou grandes transformações para a arte europeia. Os mecenas da nova burguesia agora conseguiam financiar artistas para pintar os seus interesses. Gente, sabe aquele rolê que a gente fala, rico coleciona arte desde há muito tempo para não pagar imposto, para lavar dinheiro? Aqui, ó. Começa aqui, tá? O mecenato, meu amor, tem muito mais a ver com poder político, poder financeiro, do que tem a ver com um amor louco à arte, tá? Não vamos nos enganar aqui. Ah, João, mas os caras gostavam de arte. Gostava! É show, é bonitaça, a casa fica linda, cheia de parede. Né? O cara tinha um pé direito de 18 metros, entupia aquela porra de quadra até lá. Mas não é só isso não, tá? Não é só isso não. Vamos lembrar aqui do bulionismo. Vamos lembrar aqui do acúmulo pelo acúmulo, né? Neste primeiro momento mercantil, as teorias que depois viriam da Inglaterra, ali um século e meio na frente, eram ridiculamente insurgentes. Estava ali, ó, na infancinha ainda. O rolê era acumular e poder ter aquela solidez de fazer virar valor quando fosse necessário. Sim, porque se antes a maioria das obras eram financiadas só pela igreja e serviam como instrumento de adoração religiosa, com o surgimento desses mecenas, os artistas produziam não apenas artes... Adoração religiosa. Só. Que fique bem claro que as obras da igreja eram só para adoração religiosa. Apenas. Para homenagear os deuses do céu, mas também para agradar os poderosos da terra. Com a reforma protestante ganhando força na Europa, a igreja precisava de novas formas de reforçar poder e autoridade. Foi nesse contexto que nasceu, por exemplo, a arte barroca. O barroco é, ao mesmo tempo, a arte da época da Contra-Reforma,
que era capaz de captar as incoerências e os extremos com Cravo e Pianella é bonito demais, né, velho? Eu sei que isso é muito coisa de veião que gosta de medieval, mas como é bonito, velho. Vai tomar no cu, que instrumento bonito do caralho, cara. Nossa, velho. Puta que pariu, cara. Domenico Scarlatti, entre na minha casa e como o cu da minha família. contrastes da época, mas também era a arte da Beijos pra Aria Rita. Uma das maiores artistas brasileiras, cara. Porra. Que Molière, cara. Que Molière, cara. Nossa, bicho. É um bagulho que você transcende, sabe, cara? Dona Aria Rita começa a tocar, cara. Eu vi igual aqueles gatos que começa a ter lembrança de guerra. Ah, você trava e vira a cabeça de lado, assim, cara. Nossa, bonito demais, cara. Bonito demais, cara. Bonito demais, cara. Infelizmente em situação de França, né? Muita força. Contra-Reforma, a arte que as instituições poderosas da época usavam para defender os seus valores, reafirmar os seus poderes, sendo esse o primeiro grande movimento artístico que surgiu depois que o capitalismo mercantil e as grandes colônias estavam bem estabelecidas. Ô, bicho, essa edição do Gelo com as pinturas em 3D vai tomar no cu, meu irmão. Vai tomar no cu. Ele tinha ao mesmo tempo uma quantidade de recursos enorme que possibilitava a criação de trabalhos extremamente sofisticados, mas também a contrapartida de agradar os financiadores na realização de suas obras. Então, ao mesmo tempo que artistas como Caravaggio e Gentileschi conseguiam criar algumas obras críticas que mostravam um lado sombrio da coisa, a maior parte das obras do Barroco e do Rococó vão servir como forma de ostentação. Isso é muito louco, tá? Isso é uma coisa interessantíssima do Barroco e do Rococó e que também ocorre aqui na Terra Brasilis, tá? Isso também ocorre aqui na Terra Brasilis, tá? Quando você pega Mestre Ataíde, né, Aleijadinho e vários outros, você vai vendo que existe, né, também embutida uma crítica social foda, tá? Então, cara, a gente tem que entender que esses movimentos são o quê? Tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. Tem que ser meio controlado. Tem que ser meio controlado. Então, se perpassa por essa via que tá ali, né? Sob o domínio do poder político via igreja, também um pouco, né, dessa, entre aspas, revolta popular, né? O Rococó um pouco menos, tá? O Barroco costuma ser um pouco mais politizado, o Rococó costuma ser muito um cara com os punhos de seda falando assim: olha que bonito! Está cheio de firulas! Tá? O Rococó é mais firulento. O Barroco já tem, né, um rolê mais. Até porque o Rococó, gente, ele vem de situação de França, né? Mostrar o poder da igreja. É só a gente pensar, cara, que a gente produz na literatura nesse momento um Gregório de Matos, um Boca do Inferno, saca? Eu acho muito legal a gente pensar a literatura. Por quê? Porque normalmente, primeiro que eu tô vendendo meu peixe, que eu amo teoria literária, eu amo literatura, eu leio literatura pra caralho. Aí, né, o historiador da arte vai falar: porra, João, mas você não tá falando tanto da história da arte, desculpa, né? Este é o teu posto, este aqui é o meu. Cada um vende seu peixe, irmão, né? Mas a literatura que tá produzindo um Gregório de Matos, que tá produzindo um pouco antes um Petrone, é a mesma literatura que vai produzir um Rabelais. Só delícias, cara. Só delícias. Veja, olha o que eu posso fazer. Uma forma de arte ainda mais rebuscada, cheia de trilili, que trocando em miúdos significa pura ostentação.
cheia de detalhes de ouro e reforços de ícones religiosos, e olha para a estética do dinheiro entrando na arte sacra. Pois é claro, quem domina o dinheiro, domina a estética. Quem domina a estética, domina o sensível. E quem tem o sensível nas mãos, tem tudo. Essa arte barroca foi financiada pela igreja com ouro conseguido do trabalho escravo, da sonegação de imposto, e que ornava belamente as catedrais com ouro e madeira maciça, da religião cujo mestre diz no livro sagrado: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Vamos lembrar, gente, que a esmagadora maioria do nosso ouro, a esmagadora maioria da prata de Potosí, foi para Portugal, foi para Espanha. Mas ficou lá? Não. Sabe o Tratado de Methuen? Né? Methuen era o nome do chanceler do Pica das Galáxias que vai, né, assinar o tratado. Mas também o Tratado de Methuen. Sabe por quê? Porque a Inglaterra entrou com o Met, Portugal fez Muen. Tá? Então o Tratado de Methuen era isso. Portugal vendia vinho. Inglaterra tinha o resto da porra toda. Eles vão meter um tratado aqui. Tratado Caracu. Portugal não entrou com a cara, mas nós entramos com o cu, tá? Porque os ingleses bebendo vinho, né? Porque inglês bebe vinho pra caralho. Os Portugal passando pano e nós passando ouro. Risos. Na ideologia capitalista dali pra frente, o dinheiro passa a ser de fato a mola mestra, única e determinante. A partir de agora, o dinheiro começa a possibilitar novos horizontes de um mundo totalmente monetizado. Daqui pra frente, o tempo passa a representar o dinheiro. E burgueses não tinham tempo a perder. As notas de dinheiro só apareceram na Europa e na China e daí pra todo mundo lá pelos anos de 1600. Mas mesmo com o dinheiro papel, grandes nações adotaram até a década de 1970, ou seja, ontem, o padrão ouro. Padrão ouro. Ele vai explicar o padrão ouro, né? Eu não vou. No Explica padrão ouro, era obrigado que cada país mantivesse uma parte de seus ativos em forma de ouro, criando reservas financeiras. Era lastreado pelo ouro, como a gente fala. Lastreado pelo ouro significa o quê? Significa que X dinheiros valem Y ouros. Quando se rompe o padrão ouro, a gente passa para um novo padrão, que é a moeda fiduciária. Gente, de onde que você acha que vem a palavra fiduciária? Fides. O que é fides em latim? Fé. Tá? X dinheiro valem Y confia. Tá? É isso que é o dólar. Tá? X dinheiro valem Y deixa vomigo toca pro pai. O dinheiro de um país fixado em um ativo material que existe de fato. O modelo foi pensado por David Hume, filósofo e um dos pais do iluminismo, a escola que depois será forte e influente em Kant, que desenvolverá uma das bases modernas da filosofia da estética. Sem sair da sua cidadeca. O Kant não rodou mais do que 20 km a pé para um lado e pro outro. Tá? O Kant. Entende como esses campos de estudo estão bem mais interligados do que parece? Com o surgimento das fábricas, surge também a necessidade de controlar o tempo da produção das mercadorias, que no dia a dia queria dizer o controle social do tempo, regular o trabalho dos operários nas fábricas. Foi assim que surgiu o tempo do relógio. O relógio marcava o tempo, controlava o trabalhador e esbanjava a arte. Lembrando que no começo o relógio marcava apenas horas e ele ficava no sino de quem? O relógio estava onde? Estava na igreja. Blém. Blém. Tom. Relógio estava na igreja. Ele servia a um só tempo para a manutenção do status quo neste mundo e no vindouro.
Vocês percebem como que as chaves de Pedro estão ligadas na terra e no céu? Não é só Pedro não, né, gente? Zwinglio também tá nessa, Calvino também tá nessa. Era a arte da relojoaria. E agora a gente vai parar um pouco para pensar. Você consegue perceber já na introdução como o valor do dinheiro é social e relativo. Qualquer objeto material pode desempenhar a função de dinheiro desde que assim seja considerado socialmente. Normose? Normose? O senhor está citando o capítulo 1 do Capital de Karl Marx? Sim, ele está, jovens. Ele está citando o primeiro capítulo do Capital de Karl Marx. Eu quero fazer uma denúncia! Vídeo é comunista! Ok? Isso porque dinheiro e moeda parecem sinônimos, mas não são. Moeda é qualquer coisa com características garantidas para transações comerciais. Dinheiro é uma moeda formatada e com garantia atestada por uma grande instituição financeira. Então, se qualquer objeto material pode desempenhar a função do dinheiro, desde que a... Tô começando a acreditar que o Normose é esquerdista. Tô achando que a gente foi enganado, time. Tô achando que a gente foi enganado, tá? Camarada Kenji Senpai. assim seja aceito socialmente, é necessário olhar para outro lugar. A semiótica do dinheiro. Ou seja, se é por meio dos signos ou dos seus significantes que as coisas existem, Eita caralho, tamo doidão de Roland Barthes agora. como se dá a conquista e a sedução do dinheiro na construção dos desejos das pessoas? Calma, vamos de novo que eu sei que vai dar... Ó, vai todo mundo ficar aqui full biruleibe de Roland Barthes, tá? Quero ver todo mundo maluco de Roland Barthes. Acorda, cara! Acorda, cara, acorda. complicadinho agora. O dinheiro é uma metáfora, uma coisa que significa outra, certo? Dinheiro não é apenas moeda, cheque, nota, crédito, ouro, pix ou saldo no banco. E o meu ponto é que todas as noções dos sujeitos modernos, como trabalho, moral, ganância, inveja, pátria, enfim, tudo passa por como a economia molda os valores. O dinheiro é uma metáfora material das nossas hierarquias sociais. Eu tô vendo que o cheque tá tendo muita dificuldade de entender o nome Roland Barthes. Tá? Roland Barthes. Por que Roland Barthes chamava Roland Barthes? Porque a galera virou pra ele quando ele chegou no... Ele tava jogando cricket com a galera. E aí ele foi tomar um banho. E a galera falou, caralho, que rolão de Jubarte. Ele, o quê? Roland Barthes. Roland Barthes. Tá? E foi assim, tá? Que Roland Barthes ganhou o seu apelido, por causa do seu Roland de Jubarte. Roland Barthes. Roland Barthes. É isso. Por exemplo, para esse cara barbudo aqui, um tal de Karl Marx, abre aspas, o dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e o objeto, entre a vida e o meio de vida do homem. Nota rápida. Alcoviteiro, em outras palavras, é proxeneta. Proxeneta, em outras palavras, é cafetão. Aquele que procura e administra clientes para uma prostituta. Diz Marx, se por intermédio do dinheiro consigo tudo que o coração humano deseja, não possuo eu todas as capacidades humanas? Meu dinheiro não transforma, portanto, todas as minhas incapacidades no seu contrário? Se o dinheiro é o vínculo que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, que me liga a natureza ao homem, não é o dinheiro também o vínculo de todos os vínculos? Não pode atar e desatar todos os laços? Não é ele, por isso, também o meio universal de separação? Dila vek velika Rus. Bicho, como o menino Carlinhos escrevia bem, né, velho? Como o menino Carlinhos escrevia bem, velho. O Carlinhos desvelou a contemporaneidade, tá? O melhor serviço já prestado, tá? Por alguém do campo filosófico da ciência humana na história
história da humanidade foi esse: desvelar o funcionamento real da nossa moralidade, da nossa sociedade. O homem tirou o véu, tá? E mostrou o Mago de Oz desse tamaninho atrás da parede da caverna, cara. É isso. Você tá vendo o que ele tá mostrando? Você tá vendo como que ele tá mostrando que todo este individualismo, todos esses problemas sociais que vão ser gerados, eles vêm da forma como se organiza e se reproduz o modo de reprodução, tá? É pica demais, velho. Quer dizer, a mentalidade do momento histórico altera a concepção de dinheiro e vice-versa. Sim, perfeito. No momento que tratamos até aqui no vídeo, a ideologia dominante se dava a partir da unificação total. Fronteiras delimitadas, Estado centralizado, liderado por um rei, uma visão de mundo individualista e controle total da economia. E isso também moldava os tipos de sujeito que era possível ser, as profissões, as ideias, as tecnologias. E isso se estenderá para toda a experiência humana. O dinheiro determina o comportamento social que determina o dinheiro como um loop. Tudo aquilo que fazemos a partir do dinheiro se justifica pelo seu valor estético ou a sua significação simbólica. E ele está dizendo aqui é que a forma dinheiro, ela é determinante, mas ela também é sobredeterminada. Sabe o que significa? Na prática, foda-se, né? Mas vamos entrar um pouquinho em teoria aqui, só pra gente pensar, tá? O dinheiro, ele determina, ele é determinante, ele constitui essa base material, e ao mesmo tempo ele vai sendo sobredeterminado por outras formas, pela percepção, pela imagética, pela simbologia, por outras construções do arcabouço da superestrutura. E uma reifica, coisifica a outra. Isso, jovens, é dialética. Bonito, né? Eu poderia passar o vídeo todo citando exemplos para lhe mostrar como o valor do dinheiro é social e relativo, igual. Eu também, e eu meio que fiz isso, desculpa quem tá vendo. Qualquer objeto material pode desempenhar a função de dinheiro, desde que assim seja considerado. Na cadeia, cigarro é dinheiro de troca. Os desejos se moldam de acordo com as oportunidades. Pense, por exemplo, que o diamante não tinha nenhum valor antes do marketing, e só aconteceu depois da descoberta de toneladas da joia na África do Sul. Olha só, né? Olha que loucura, né? Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora. É negócio de valor de mercadoria, né? A partir de muito sangue, massacre e perseguição. Era necessário então dar vazão a esse mercado e criar um desejo pelas joias. Os diamantes tinham pouco valor intrínseco. Seu preço dependia quase inteiramente da escassez do cristal no mercado. Com isso, surgiu a De Beers Consolidated Mines, em 1870, que veio se tornar uma das grandes mineradoras de diamante do mundo até hoje por um motivo. Vamos só lembrar, né, que boa parte dessa mineração, né, significa os cadáveres do povo Zulu. Da mesma forma que a conquista do Cabo significou os cadáveres do povo Khoi e do povo San, tá? Leiam, meus queridos amigos, Walter Rodney, tá? Walter Rodney D, o homem que ao mesmo tempo criou o funk da pamonha e como a Europa subdesenvolveu a África, tá? Tem duas versões desse livro no Brasil disponíveis, essa aqui da Dona Boitempo e também a da Nova Cultura, tá? Independente de qual você for pegar, você tem que ler, tá? Este livro é necessário. Ela inventou uma campanha de marketing para convencer que o diamante é raro, por isso é caro.
Durante décadas, essa ideia foi cultivada na cultura pop. E o verso "Diamantes são eternos", que virou música, e o slogan "Diamante, o melhor amigo das mulheres", eternizado na voz de Marilyn Monroe, era o marketing que tornava o diamante o grande ó do borogodó do momento. Mais uma vez, o dinheiro... Que coisa nojenta, né, cara? A gente pensar a propaganda estadunidense, a propaganda capitalista, né? Ao mesmo tempo que nós temos o diamante é o melhor amigo das mulheres no Ocidente, nós temos, na União Soviética, camaradas, estudem para se tornar cientistas espaciais. Loucura, né? Loucura. O dinheiro moldou comportamentos. Sob um olhar estético, o dinheiro é um catalisador de desejos e afetos, no sentido de que não há como não se afetar por ele e não produzir sentimentos a partir disso. O dinheiro possui em si mesmo uma estética particular. Estética, como já tratamos em vários episódios dessa série, é por definição um inconsciente do fazer, ou seja, das maneiras de organizar o sensível, os modos de dar a entender, de dar a ver, de construir visibilidade ou tirar a visibilidade. E o dinheiro, portanto, tanto como o dinheiro em si, tanto como símbolo, regula a construção da realidade que nos inserimos. E esse normose lucasiano? O normose lucasiano é real e pode nos educar? Pergunto eu a minha psicóloga. E ela, segurando os prolegômenos, vira pra mim e fala: não, que isso, imagina. O império da matéria. No capitalismo, a produção de uma estética própria é fundamental e cumpre dois papéis. Um deles é de educar a sociedade e moldar o mundo. E o outro é de criar um jogo de esconde-esconde, um esconder pela estética. Gente, pensei uma ideia. Pensei em ideiazinha aqui forte pra nós do grupo. Imagina nós tudo vendo Day Live juntos. Já imaginou? Não vou aguentar, não. Vou te expor estética. Esperar você dormir. Vamos, gente, ver Day Live um dia? Todo mundo junto? Só tem que ver como que a gente vai fazer isso. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso no Discord. Tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer isso no Discord, porque eu acho que eu tomo 72 strikes diferentes se eu ver Day Live em outro lugar. Tá? Porque Day Live é isso aí puro. Purinho. Uma romantização via mercado que abarca tudo que vê pela frente. Como assim? Porra, Cine Soberana, né, cara? Meter um Cine Soberana de Day Live, cara. Já teve Day Live no Cine Soberana? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Ah, Jaqueline. Bom, hoje a embaixadora global da The Beers é a Lupita Nyong'o. Porque, né? Agora é 2023, as representações são diferentes, as representatividades têm mercado, os ídolos mudaram, mas a grana ocupa tudo, camarada. É isso, a grana ocupa tudo, camarada, hein? A grana ocupa tudo, camarada. É isso, meu irmão. É isso, né? É o pink money, é o black money, é o gay money, o gay money antes eles punham em Israel, que era da forma ainda mais preconceituosa que entrava antes, né? É o green money, né? Olha que coisa absurda, né? O que significa tudo isso, né? Isso tudo significa que você pega uma luta real, uma luta abnegada, uma luta de sangue, de suor e de linfa e transforma ela em mercado, né? Pega o movimento LGBTQIA+, só sendo moído, só morrendo, só sendo perseguido. E aí o que os caras falam? Não, Israel agora vai ser um lugar tolerante. Vai ter baladinha massa, vai ter uma parada top. Enquanto isso o apartheid passa. Sacou o rolê? O que é o green money? Nosso querido, né, Chico Mendes já nos ensinou, né, que ecologia sem luta de classes é jardinagem.
jardinagem. Tá certo? Tá certo? Ecologia sem luta de classe é jardinagem. Esse é o Green Money, meu irmão. É você falar assim, não, nós da companhia de cosméticos X estamos em parceria com os vilarinhos de Baobá do Norte que estão fazendo não sei o que com a cooperativa deles. Eles fazem todo o trabalho, eles extraem tudo, nós pagamos para ele um valor ridículo, colocamos o nome dele na caixinha e na propaganda para você, trouxa, achar que existe consumo ético dentro do capitalismo e vendemos por 4 vezes o preço. Sacou o rolê? Este é o rolê, gente. Né? O ano inteiro é loteado em meses de preocupações pseudo-progressistas com o grupamento X, Y ou Z. É importante? É, mas tem limite. Tem limite. Se a gente perde o limite e não enxerga essa luta de classes de todo, por trás, a gente tá tendo a cooptação de uma pauta de lutas por um prisma simplesmente econômico. Cara, eu que sou neurodivergente, chega o mês da neurodivergência, é uma festa, todo mundo passando a mão na cabeça, falando que bacana, né? Vamos colocar aqui a corzinha não sei o quê. Aí, meu irmão, o mesmo banco que tá fazendo a merda dessa tá matando os gerentes suicidados, porque agora todo mundo é gerente, porque gerente não tem o mesmo direito trabalhista do funcionário. Você entende? E aí coloca, não sei o que amarelo. Vamos cuidar da nossa saúde mental. E bota o filho da puta que é o trabalhador pra trabalhar 14 horas por dia precarizado, sem direito, sem porra nenhuma. Né? Conversa com qualquer sindicato de bancário. Pega as demissões que eles têm que reverter. 90% das demissões que eles têm que reverter, que eles têm que brigar na justiça, é porque a pessoa foi demitida depois de ser adoecida pelo próprio trabalho. Eles vão lá, adoece a pessoa, deixa ela na situação de penúria de merda, bota no olho da rua, ainda expõe ela na frente da agência inteira, do grupo inteiro, do banco inteiro. E aí o sindicato tem que brigar por esse trabalhador. E enquanto tá rolando isso, ai, o Setembro Amarelo, vamos nos conscientizar. Conscientizar o caralho, meu irmão. A conscientização do banqueiro é um banqueiro enforcado na tripa de outro, tá? Ódio da porra. A moeda, fazendo o papel de mediador universal no sistema do capitalismo tardio, precisa do marketing. Por isso, a cultura está a serviço do dinheiro. O capitalismo tardio depende de uma lógica cultural para funcionar. Depende de uma sociedade lotada de imagens voltadas para o consumo, de artes, símbolos e significantes voltados para mais e mais e mais produtos, para alimentar um comportamento. Desse modo, a arma da publicidade, por exemplo, é usar os interesses estéticos, da arte, da propaganda, para reforçar estereótipos nocivos de publicidade de grandes empresas. É inserir no cotidiano o caráter corrosivo do grande capital e acabar com a força da arte. Só lembrando aqui, né, gente, que vocês lembram aonde que a publicidade começa a crescer pra caralho? Não é que não existia antes, não, tá? O tio não tá aqui dizendo que não existia publicidade antes. O tio não tá negando aqui que se a gente pode muito facilmente voltar à imprensa marrom, por exemplo, muito antes de Hearst. A gente pode voltar ela para a imprensa francesa do século XVIII, XIX. Não é que eu não tô falando isso, não. Mas isso começa a ser organizado enquanto pauta de controle massificado pelo fascismo e pelo nazismo. Dá uma lidinha no Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, tá? E este é mais um dos trânsitos atlânticos. Para exportar merda, meu irmão,
Europa e Estados Unidos, Canadá, América do Norte, os dois a 80 por hora. Não é à toa que Hearst era tão amigo da extrema-direita. Não é à toa que Ford vai publicar o Judeu Internacional. Quando a gente chega lá no Goebbels, o homem tá repetindo muita coisa que ele aprendeu a Lures, tá? Na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, a produção em massa de bens de consumo precisava ser exportada. O cinema e a indústria fonográfica eram ótimas maneiras de vender um manual American Way of Life para o mundo. Uma dinheirização da vida na cultura. E você sabia que o nosso governo brasileiro já efetivou tratados de comércio com os Estados Unidos, trocando café por filme hollywoodiano? Mas aí, gente, a gente ganhou a nossa representatividade. A gente ganhou Zé Carioca. A gente ganhou Carmiranda. Paraíso da Banana. Malandragem. Só preconceito. Só preconceito. Pois é. O acordo vira-lata chamado Tratado do Comércio de 1935 trocava filme por café. Olha que Misca! Musca! Imperialismo cultural! Mas aí tem que entender, né? Tem que compreender, né? Que a gente precisa de controlar o quintal. Porque no quintal, gente, dá muito rato. vantajoso, hein? Café por dinheiro? Não. Café por enlatado de propaganda norte-americana. Não faz sentido? É loucura? Mas é o que é. É o poder do mais forte no campo do dinheiro. Por isso, produtos culturais são tanto base de lucro como superestrutura. Na medida que... Meu irmão, segura este Lucas. Meu irmão, mas o menino Normose tá vindo a toda, cara. O homem tá trabalhado. que eles próprios geram lucro, mas produzem significados e desejos nos sujeitos ao longo do tempo. Naquilo que Frederick Jameson vai chamar de cultura do dinheiro, quando os imaginários de mundo são reduzidos a ideias globalizantes de consumo. A cultura do dinheiro há um certo esforço na venda ideológica de um sistema inevitável, onde abre aspas... O inevitável, entre aspas, caras, é isso. É naturalizar o que não é natural. É naturalizar o que é social. A gente nunca pode esquecer disso, cara. A gente não pode aceitar o pressuposto que nos é impingido, que nos é espancado, de que isso caiu de uma árvore, de que a sociedade sempre foi assim. Não precisa ser. Cabe a nós mudá-lo. Aspas, periferia e centro mundial se dão as mãos, não se permitindo uma imaginação, abre aspas, futuros possíveis fora do capitalismo. É daqui também que vem a ideia de realismo capitalista, que emerge a partir dessa frase e passa... Leia o livro O Universo em Desencanto. Alô, produção, retorno. Leia o livro. Já virei calçada maltratada. Leia o livro. Já pedi ajuda. Já fiz muita coisa errada. Mas lendo aprendi o bom senso. A imunização realista. Por Zizek, Ballard, Mark Fisher, pelo próprio Jameson, e que eu nunca encontro autoria, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
uma ideia de que a nossa percepção da realidade está tão domesticada que não conseguimos mais exercer a imaginação política para enxergar alternativas ao mundo como está. Só que agora com um porém mais cruel. Durante quase 2 milênios o dinheiro não evoluiu. Assim, ele variou nas formas que circulava, de acordo com período e região, mas não houve avanço conceitual, que só aconteceu com a chamada financeirização do dinheiro. Agora, se vocês acham que esse vídeo tava bom, eu tô apostando que esse vídeo vai ficar melhor, tá? Que coisa perfeita, velho. Eu queria ser assim, tá? Quando eu crescer, eu quero ser assim, cara. Imagina, o maluco consegue dar uma aula de 3.000 anos de história em 30 minutos. Eu gasto 30 minutos pra dar bom dia, tá? Meu irmão, o dia que eu for um adulto, eu quero chegar nesse rolê aí, tá? Porque eu não tô nem perto. Nem perto. Caralho, apertei o trem errado de novo. Depois da financiarização do dinheiro, vivemos um momento além. A pergunta agora é: e se coisificássemos o próprio dinheiro? E se o dinheiro virasse ele próprio um ativo de desejo através da moeda? Como é que é? Calma, vamos de novo por partes. Olha o Inception. Segura este Inception, né? Segura esse Inception. Se tudo vira mercadoria e o dinheiro em última instância é uma mercadoria que serve para mensurar as outras mercadorias, e se eu mercadorizar a mercadoria? Por que não? Aí os caras viram e falam assim: caralho, Kleber! Que rolê é esse? Que rolê é esse, Kleber, que tu me trouxe aqui? Estamos nos anos 70 do século passado, uma década que você sabe que teve muitas transformações políticas, econômicas e sociais. Sabe o que teve muito nos anos 70? Eu quero me drogar. Cadê a galera da maconha? É isso que teve nos anos E 70. muita coisa ruim, e entre elas, o aumento do papel dos mercados financeiros e a liberalização financeira. Vamos só lembrar aqui, gente, que quando a gente rompe, né, com o padrão ouro, tá? O dinheiro passa a ser atrelado no confia. A partir do momento que o dinheiro está atrelado no confia, você pode passar a trabalhar com outro tipo de spread. O que é o spread bancário, né? É aquela relaçãozinha ali, né? Eu tô explicando muito mal porque eu não sou economista, mas assim, tem uma relação de empréstimo do que o banco pode colocar no mercado e do que o banco tem lá no Banco Central do determinado país, tá? Dá aquela aumentada violenta. Então o que significa? Significa que quando o banco tá emprestando se antigamente essa relação era de 5 para 1, o banco podia emprestar 5 garantindo que ele tem um só. Se essa relação é de 50 para 1, o banco pode emprestar 50 garantindo que ele tem um só. E aí esses mercados vão começar a inflacionar gigantesco com base num dinheiro... isso não é spread não, spread é outra coisa, tá? Desculpa, eu sei que eu sempre falo o termo exato pro spread, né? O spread é a diferença da taxa de remuneração para a taxa dos credores, tá? Mas existe um laço, alavancagem, obrigado. Existe um laço de alavancagem que é o que o banco tem que ter, entre aspas, depositado, que ele tem que ter como garantia, e aquilo que ele está trabalhando no mercado. Essa alavancagem aumenta cada vez mais. Essa alavancagem nos Estados Unidos, crise de 2008, por exemplo, ela chega em 50 para 1. Velho, 50 para 1. Você entende isso? Seu brother vira e fala: me empresta R$10. Você tem R$10, mas você fala pra ele, não, meu irmão, vou te emprestar 500. Toma aqui este token de confia e vai. Voa, criança da noite, voa. Tá? Vamos, ó. Fumar um day trade, meu irmão. Tá? Vamos fumar um day trade. Meu irmão, isso é insanidade.
Isso é insanidade, tá? E aí chega uma hora que dá ruim. Quando dá ruim lá em cima, vem descendo dando ruim aqui pra baixo. Ou quando dá ruim aqui embaixo, sobe dando ruim lá pra cima. E isso espalha. É por isso que fede. Tá? E isso espalha. Quem diria que isso daria merda? Deu merda. Deu merda várias vezes. Deu merda dos anos 70 até hoje, basicamente de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos. Só que quando isso espalha, isso é igual resseguro, exatamente. Quando isso espalha, o Estado tem que vir correndo para salvar você que pegou empréstimo, sua casa que está sendo tomada, ou o banco. Gerando um domínio total do setor financeiro em relação aos demais setores da economia. É o período da financeirização. E o que isso quer dizer? Que o mundo financeiro, de investimentos e de especulação, dominado pela Bolsa de Valores, passa a tomar Oi, Apolo. espaço na economia e no dia a dia das pessoas. Nesse tipo de capital, há um descolamento entre os problemas reais e o foco total de gerar lucro e maximizar retornos financeiros, custe o que custar. Lembrando que nós não temos nenhuma ideia de lastreamento em produtividade material. Nós estamos falando de lucro em cima de lucro, nós estamos falando de day trade, nós estamos falando de COMEX, nós estamos falando de Forex, nós estamos falando de especulação sobre título de dívida, tá? Nada disso tem lastro real. É simplesmente dinheiro que não existe, gerando um segundo dinheiro que não existe, altamente lastreado num terceiro dinheiro que não existe, mas que pode vir a existir no futuro. Só que esses vários dinheiros que não existem, em algum momento estão lastreados em algo que existe. E quando o pau canta, o algo que existe que é tirado de qual clivagem da sociedade? De acordo com David Harvey, em A Loucura da Razão Econômica, e isso vem com a mudança da aparência. Abandonar o padrão ouro simbolicamente era mudar a essência da aparência do dinheiro, que Ele vai falar isso tudo agora, não vai? Desculpa. agora ficaria dissimulada no digital, no papel. Se antes, com o padrão ouro, o dinheiro ainda tinha algum resquício de ligação com a pessoa, a mercadoria ou a sociedade e estava lastreado em algum fundo palpável, a partir do período do padrão dólar, Harvey mostra uma contradição incontornável do sistema, permitindo que a circulação de capital financeiro extrapolasse em tudo sem respeitar as limitações físicas do mundo e a acumulação exacerbada e exponencial de capital. Por isso esse sistema toda hora gera... É o famoso, se todo mundo do mundo tirasse o dinheiro que tem ao mesmo tempo, e o mundo inteiro passar 3 anos imprimindo dinheiro porque esse dinheiro não existe. Da crises. É uma incapacidade de recircular o capital de forma eficaz. Com a financiarização, as pessoas vão se afastando cada vez mais do dinheiro em si mesmo. A economia vai se tornando um grande esquemão financeiro. No mundo do dinheiro digital, escalamos a outro nível o valor do dinheiro como símbolo, cada vez mais distante da realidade das pessoas, dos problemas do mundo e cada vez mais próximo da especulação. Parece natural para mim e para você, mas pensa um pouco... E assim, gente, vamos ser sinceros, qual que é a maior função do Bitcoin no mundo? Evadir despesa, lavar dinheiro. Bitcoin nada mais é do que um mercado de arte expandido e mais fácil de usar, tá? Função de Bitcoin, de Ethereum, de Dogecoin, de Maurição Coin, de Minha Rola Coin é lavagem de dinheiro, evasão de divisa, com menos controle. Olhando de fora, o que é isso? Isso literalmente define qual será a sua posição social ou os benefícios e prejuízos que você pode ou não ter na sua vida. Depois de 2000 anos, a moeda enquanto objeto material utilizado como mediação virou coisa rara. Aquilo que chamamos de elo entre o objeto e o comprador se transformou num digital, num virtual, num imaginado daquilo que já era um símbolo imaginado. Esse impacto do distanciamento do dinheiro pode produzir, para muitos autores, um descontrole, já que as decisões financeiras já não se importam mais com o mundo real. O nosso presente... Lembra quando eu falei isso há 2 minutos atrás? Desculpa. É caracterizado por essa fusão entre cultura e economia. Isso forma um tal hiperconsumidor. E como diria Guy Debord, uma sociedade do espetáculo. Onde... Pesa em todas as críticas, cara, livro importante, viu?
La Société du Spectacle. É um livro muito importante, tá? Pese seus limites, pese as suas críticas, é um livro importante que às vezes a gente esquece um pouco dele, tá? E é um livro que eu acho que a gente às vezes tem que recuperar para entender melhor alguns movimentos que estão acontecendo por agora. Onde cada um está preso em consumir a própria identidade. Veja, por exemplo, aqui no YouTube, esse vídeo. Você já notou que dentro de uma bolha os canais seguem mais ou menos o mesmo número de tempo, de estética, de fórmula? Por quê? Porque a gente é colocado num cluster, meu irmão. A gente nem sabe que a gente tá num cluster, mas a gente tá num cluster, tá? O cluster é um cantinho. Imagina esse macroversão do YouTube. Os malucos botam a gente num cantinho, e esse cantinho vai se retroalimentar, e esse outro cantinho vai se retroalimentar, e esse terceiro cantinho vai se retroalimentar, e esse quarto cantinho aqui vai se retroalimentar. Só que um não vai encontrar com o outro. Entendeu como é que funciona? Então, na real, é gueto, tá? Os algoritmos, da forma como eles são desenhados hoje, eles tornam a internet num gueto, tá? A gente tem que entender isso, que existe um controle brutal, existe uma guetização, que interessa o quê? A manutenção do status quo, que interessa a manutenção das coisas como são. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Zumbi com giratória, cada um no seu quadrado. Por que isso acontece? Porque, ao contrário do que parece, a forma de monetizar aqui dentro não é livre. Há um determinismo da plataforma de privilegiar certos tipos de vídeo e certos tipos de metragem e estilo para certos tipos de nicho. Isso Desculpa, Normose, eu fiz de novo. é uma metáfora da vida sobre o capitalismo. Você é livre para ser o que quiser, desde que me consuma exatamente como eu disser. Você pode ter o seu Ford T em qualquer cor, desde que seja preto. Nós não percebemos, mas muito do que pensamos passa muito menos pela razão do que por motivos inconscientes como esse. É um Vamos ver dele. consumo frenético das nossas identidades. Design, gadgets, jogos, modas, decorações, memes, não importa da tribo que você seja, temos o produto perfeito para você. É o que Gilles Lipovetsky vai chamar de capitalismo artista, onde Nós temos o produto perfeito para você porque você é o produto perfeito para nós, tá? A gente tem que entender isso aqui. Nós nos tornamos o produto primário. Nós vivemos agora, sob a égide do Big Data, a gente vive agora numa outra revolução de tecnologia, aonde todos os nossos hábitos, toda a nossa vivência digital é parametrizada, é mensurada o tempo inteiro. Então, na reversal capitalista, o produto é você. Eles têm o produto para nós porque nós somos o verdadeiro produto. Você paga o Netflix para que o Netflix te consuma. Ele sabe sua idade, ele sabe os seus gostos, ele vai saber, meu irmão, a sua afetividade, a sua sexualidade com base no que você vê e vai começar a te mandar mais. E ele vai começar a te perfilar. E ele te perfila sozinho? Você acha que ele não te perfila junto com os brother, junto com os parceiros? Vê o caso do Facebook, da Meta, vê qualquer uma rede. É isso. Muitas vezes a pessoa não saiu do armário na sociedade, mas já saiu do armário na Amazon Prime, já saiu do armário na Meta, já saiu do armário na Netflix, porque ele perfila. Tá? Nós estamos sendo consumidos. Tem o produto certo porque é um produto para outro produto. estética, a criatividade e o design têm dois objetivos: lucro desenfreado e autopropaganda. Toda hora, novas necessidades sendo criadas para alimentar outras necessidades e assim por diante, num loop infinito Necessidades. de lançamentos inéditos iguais aos de semana passada. É preciso consumir na sociedade do muito. Tudo é feito Obedeça. Consuma. Ó o óculosinho do Day Live. Ó o óculosinho do Day Live. Te pôs o óculos. Obedeça, consuma, case, reproduza, compre,
aceite. Feito pro choque visual, provocação, escalada da violência. E a cada semana, novas ostentações, especulações, metaversos, inteligências artificiais, NFTs ou qualquer outra coisa muito espetacular até a próxima semana. Eu compro, logo existo. Diria Cildo Meirelles, a arte é prostituta. Ela está onde o dinheiro está. Ideias como essas são intrínsecas no trabalho de Cildo. Vamos só lembrar, né, do eu compro, logo existo. O que acontece em qualquer sociedade que as pessoas são socializadas, levadas a um patamar de existência social pelo consumo. Quando o consumo acaba, fica doido. Pseudo-humanização, que é desumanização via consumo. O ego cogito ergo sum, ele pode ser pensado na sua via positiva e na sua via negativa. Eu compro, logo eu existo. Se eu não compro, eu não existo, eu não tenho valor. Eu não sou humano. É muito fácil ser um arrombado do caralho, apontar o dedinho e falar assim, olha lá, pessoal que é mais pobre gastando a grana do caralho com roupa. Uma grana do caralho com roupa de marca. Ele não era ninguém. Agora ele é o Rodinei da Oakley. O João da Gap. Vocês entendem isso, meu irmão? Vocês entendem isso? Vocês entendem a doença da nossa sociabilidade? Tá? Isto é imposto, feito de cima para baixo para acontecer conosco, cara. Então, às vezes, em vez da gente ser um baita filha da puta, a gente tem que estender a mão para todos os nossos e começar a pensar a respeito disso, cara. Né? Porque a gente só substitui uma sociabilidade com outra sociabilidade. Essa construção é possível. Cildo Meirelles, um artista brasileiro incrível, que entre 70 e 75 produziu uma série de trabalhos que imprimiam frases consideradas subversivas em cédulas de dinheiro e garrafas de Coca-Cola, que tem um ótimo nome: Inserções em Circuitos Ideológicos. Olha o Althusser Purim aí, né? Aparatos ideológicos do Estado. Inserções em circuitos ideológicos. Ele está fazendo o quê? Ele está se apropriando de um aparato ideológico para subvertê-lo. Começou Gigante. com a pergunta: quem matou Herzog? E que chama atenção principalmente pelo tal zero cruzeiro, quando o artista fabricou o seu próprio dinheiro. Ele imprimia gravuras no tamanho de cédulas verdadeiras, mas com interferências perturbadoras, provocativas. E note bem, dinheiro é isso: circuito ideológico, circuito de ideias, um local de inserir. Olha como que ele trabalha a nossa emoção no fundo com essa música. Gelo, seu monstro, tá? Gelo, seu monstro. Quem foi Herzog? Vladimir Herzog foi um jornalista que foi assassinado nos porões da nossa ditadura. Ideologias em nota. Tanto que inserir coisas dentro da ideologia nota é crime. Ou seria arte. E essa é a provocação de Cildo Meirelles. Zero cruzeiros, emissão ilimitada, sem escassez. Olha ele morto aí. Qual deveria ser o seu valor de troca? Zero promessa, zero lastro, zero troca. Dinheiro é combinado social. As notas de Cildo Meirelles hoje têm muito mais valor financeiro do que qualquer nota de papel. Qual o valor da grana, se não o circuito ideológico nela inserido? Que ironia, né? Que ironia, né? Tá vendo? Hoje em dia vai servir pra quê? Pro marchand contratado pelo burguês dar aquela gostosa lavada no dinheiro. Há poucos anos, Cildo renovou sua obra. E agora pergunta nas notas: quem matou Marielle? Esta é a Girl with Balloon, uma obra do consagrado artista Banksy, que foi vendida por... And not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the problems. Ain't about the
Tchim, and about the bablém. Tá? O tio é jovem. Por 1 milhão de euros e... Oh não, a obra está se autodestruindo. O que aconteceu? Banksy assumiu a autoria, destruiu a sua obra e passou a chamá-la de O Amor Está no Lixo. E adivinhe, a obra triturada foi vendida pouco depois por mais de 25 milhões de dólares. Banksy é um autor que tenta revelar o poder social e cultural do dinheiro por meio da arte. Mas veja só, sua própria arte tornou-se parte do círculo econômico do dinheiro. Existe uma cota dentro do sistema para ser antissistema. É isso! É essa cooptação o tempo todo. Lá atrás, há 3h30 de react atrás, desculpa, tá, gente? Desculpa. É isso. É a cota da ilusão. Tio Phil pôde ser juiz para que os outros não precisassem sê-lo, tá? Maluco no pedaço é crítica social. Tio Phil, para cada tio Phil juiz, tem 150 mil Jeffrey mordomo, meu irmão. Lixo vira luxo. Marcas de alta costura vendem roupa estragada por milhares de dólares. Ô bicho, não, Balenciaga é com certeza, cara. Com certeza, cara. Um projeto. Vai chegar um dia que vai aparecer 2 malucos e nós falamos assim, nós tentamos pegar a janela de Overton e fazer um Goltz de Overton. Nós vamos fazer o gap com o prolapso retal da burrice do rico e do pseudo-rico. Supreme, cara. E os caras da Balenciaga são nazi pra caralho, tá? Vocês já viram aquelas propagandas, aquelas promoções? Tudo lixo nazista. Aposto que estão lá naquele clube de NFT de macaco que só tem lixo nazista também. Tá? Supreme. A camisa da Hering escrito Supreme. Quanto que custa? Quanto você tem? Quanto que custa? Sim. É quase um deboche. Estética do consumo tem o poder de se apropriar de tudo. Até a estética comunista pode virar produto se não for apropriada para seu uso político. Pode virar identidade. Identidade se reduziu a consumo. Nesse caso, eu vou só defender os meninos aqui, cara, porque eles precisavam de juntar uma grana pro movimento, cara, que tava falidão. Né? Então, é foda. Né? Faz parte, mas é foda. A crítica é justa? É justa. É justa. Tá? A crítica é justa sim. Tá? Não vou falar que não é justa, não. É justa sim. Aí entra o momento coringa, vivemos numa sociedade, tá ligado? E o consumo é uma espada que corta. Tá dentro do capitalismo é o jogo, a gente tem que mudar o jogo. Meio todo e qualquer sonho de ideologia. O capital é uma forma política e econômica contraditória. E eu acho que já deu pra entender um pouco o poder da estética do dinheiro sobre nós, não? E se eu disser agora, vamos mais? Vamos deixar mais complexo. E se nós humanizássemos o dinheiro em si mesmo? Transformar o próprio dinheiro em arte é o que o mundo das NFTs e das criptomoedas como nova velha ilusão. Ao invés do dinheiro ser meio para adquirir algo, o dinheiro é ele mesmo o próprio algo a ser objetivo. adquirido. Uhum. Ter um ativo único. Este bagulho é nazi. Tá? Tem vários estudos na internet que mostra que esse clube é um bagulho muito racista, nazi pra caralho. Vários, tá? Não é pouco, não. Como a mentirada da NFT ou possuir uma moeda arte toda diferente, cumpre as regras de caráter estético que vimos ao longo da história. E por isso, acaba produzindo, inclusive, sua própria comunidade. A pretinha começou a latir ali loucamente. Por quê? Por causa do apito de cachorro. Defensores ferrenhos que se identificam com aquilo. E pra quê? Criar um produto se a própria moeda é o ativo de conquista. E note que não estamos aqui falando da parte de tecnologia ou de economia dessas moedas. Estamos aqui falando da camada estética e de arte. Esse macaco, por exemplo, pode valer 16 milhões, 1,2 milhão como o macaco comprado pelo adulto Neymar, ou absolutamente nada, desde que ele componha uma comunidade suficiente de idiotas para acreditar em seu valor. É isso, gente. É qualquer esquema de pirâmide, é isso. Tudo que você precisa é de um idiota abaixo de você.
Quem entra antes pega. É a teoria do bigger fool, do tolo maior, do otário secundário. Se eu convenço um outro otário, eu entreguei a pica ao aspira e agora cabe a ele convencer um terceiro otário. Só que normalmente vai tendo aquele lucro decrescente. E aí chega no final, tá o maluco que vendeu as economias da casa e perdeu tudo, participando de uma festa brocholã do macaco nazista Yacht Club pra ver um show paia com os outros 3 maluco brocholão, enquanto os caras tão bilionário. É isso que funciona. Tá valendo. Ótimo lugar para lavar dinheiro e fazer especulação em cima de sonho. Lembra que eu falei de lavagem de dinheiro? Gente, isso é evasão fiscal, ó. Essas tecnologias nos obrigam a repensar as maneiras como vemos originalidade e plágio na arte também. São muitos casos de artistas que tiveram suas obras vendidas como NFT sem autorização, por exemplo, depois da morte. Como o caso da artista King Han, que foi monetizada, transformada em dinheiro, mesmo sem querer, mesmo sem saber, por não ter sido avisada. Já o artista de ilustrações Greg Rutowski é conhecido como o artista mais plagiado do mundo por plataformas de IA, e se você jogar o nome dele no Google, a gente verá mais artes produzidas por IA copiando seu estilo do que obras dele mesmo. E estão ganhando dinheiro em cima disso. Esse dinheiro digital afasta a existência de um artista por trás da obra. Esse distanciamento é tudo nessas culturas de dinheiro. Quanto mais longe da economia real isso estiver, melhor. Isso, gente, né? Pega uma classe que já é brutalmente precarizada, que a maioria tá trabalhando no almoço para comprar a janta. E ó, todo mundo aqui tem um amigo que trabalha com isso. Tem um amigo designer, tem um amigo artista, conhece alguém. A gente sabe o dobrado que se passa. A gente sabe que se está comendo o pão que o diabo amassou, né? Enquanto tem os malucos, filha da puta, se locupletando loucamente. Cada área tem o seu Uber. A uberização da economia, ela pega também toda a parte cultural, cara. Pega toda a parte cultural. Tá? Tem um maluco que não fez absolutamente nada ganhando do trabalho desses caras todo. A maracutaia parece menos criminosa. Até por isso que as grandes marcas também têm utilizado da arte para se transformar e se humanizar. Quer a melhor maneira de afastar o dinheiro? Eu te odeio, Baianinho das Casas Bahia. Se eu pudesse entrar no mundo virtual e te macetar na pancada, eu o faria. Dinheiro do seu significante? Bem-vindo ao mundo mágico das empresas humanizadas. Obrigado, Apolo! De internet. Toda grande empresa que se preze já tem seus avatares 3D para fazer piadinha diária e postar memes no Twitter como se fossem pessoas de verdade. A humanização das marcas não é novidade. Somado à inteligência artificial, eleva esses avatares para um outro patamar. Ele explora o trabalhador, tá quase falindo, tem altos processos trabalhistas e faz extração de madeira ilegal por aí? Ah, mas o bonequinho dele é tão fofo. Né? Um bonequinho bonitinho jamais seria feito por uma família envolvida em longos casos de pedofilia, por exemplo. Vivemos um aprofundamento de tudo que foi no último século e de tudo que será daqui pra frente se continuarmos nessa estrada. Delírio. Parece que a estética do dinheiro é feita pra premiar os piores. Você tá sentindo como que o Normose está nos manipulando com a música, cara? Porque eu tô sentindo, e meu Deus, como eles são bons nisso, né? Caralho, é calado CNPJ. Calado CNPJ. Sempre que você vê o CNPJ tentando pagar de humano, você solta. Calado CNPJ. Que existe um quê de loucura na base desse sistema? A razão econômica. Apesar de ser cheia de gráficos, números e explicações, é loucura mesmo. Assim, sem tirar nem pôr. A loucura da razão econômica, né? Livro do Harvey. Por isso que em A Loucura da Razão Econômica. O tio pega! O tio tá atento.
O tio tá atento, meu irmão. Tá? O tio chega, a galera já fala assim, ó. De David Harvey, fica claro essa contradição do capitalismo. A insanidade está na base de um sistema econômico feito para o caos, pelo caos e completamente caótico, que a economia de mercado tenderia ao equilíbrio benéfico. Harvey questiona em seu livro a racionalidade do funcionamento dessa economia, na qual habitações são construídas para gerar lucro e não pessoas viverem, linhas de crédito são autorizadas para atingir resultado dos bancos, e não para... Ô, bicho, esse Pink Floyd é bom demais, velho. Vai tomar no cu, cara. O velho do prog tá louco! O velho do prog tá louco, velho. O velho do prog tá louco, cara. Não, pior que eu não comecei a ver o vídeo, cara. Eu te juro, cara, ainda não. Tá, eu tô spoileando aqui porque é assim que meu Fusca anda. Esse aí, ó, tá aí, ó, um bom áudio pra eu colocar. Assim que meu Fusca anda. matar a fome ou financiar as pessoas de verdade, e a crença no capital, que se vende como equilibrado e razoável, é delírio puro. É caos financiado com propaganda, sentimento de pertencimento, desejo. Sentimento de pertencimento. Criação de uma falsa sociabilidade via consumo enquanto se mantém uma ética e uma ótica atomista. É por isso que a gente precisa de disputar esses espaços, gente. Vou falar um negócio que parece que não tem nada a ver, mas vocês entendem que é por isso que eu e o Load fazemos o que a gente faz, que o Load e o Ian estão fazendo o que a gente faz? Porque se cria falsas sensações de pertencimento que simplesmente servem à manutenção do status quo, à manutenção do consumo, à manutenção da exploração. Nós precisamos de substituir essas pseudo-coletividades por uma coletividade real. Carro de review tá fazendo a mesma coisa, meu irmão. Isso aqui é uma guerra, onde só sobrevive quem atira. Consumo. Há uma gritante desconexão do mundo do dinheiro com as demandas sociais básicas. Não falta tecnologia de luxo, mas ao acirramento das contradições, das crises, em outras palavras, não há solução possível dentro do império do dinheiro, porque sua estética é proposta para a crise. Não tem resultado diferente com o mesmo processo, sendo... Sua estética é proposta para a crise. Perceba. Note. A crise é fundamental. A crise revigora uma expansão antinatural que não pode ser mantida. Na crise se extirpam os mais fracos, para que o resto do sistema continue a explorar. maquiados de novos modelos. Por isso entender essa estética do dinheiro é fundamental. Um caminho para treinar novas imaginações políticas. Porque você consegue perceber como toda essa ação de consumo é para tirar do dinheiro sua forma material e transformá-lo no campo das emoções. É impossível descolar o capitalismo da sua formidável máquina de criação de desejos e subjetividades. Então, pro episódio 2 dessa série precisamos falar nele, nos desejos. Mas calma, não sai desse vídeo ainda. Enquanto esse episódio não sai, você pode acompanhar toda a nossa jornada na nossa comunidade de estudos. Nós estamos há meses montando um acervo material sobre estética que vai além do YouTube. E são literalmente horas de conteúdo exclusivo. Então, se quiser aprofundar, entre na nossa comunidade. Porque, infelizmente, a ironia é grande e mesmo quem critica tá preso na sociedade do dinheiro. E ainda precisa disso para sobreviver. Então é melhor ser mais honesto, transparente e aberto com quem nos assiste e sabe que o nosso trabalho sério tem custo e que o estudo da estética vale aprofundamento e é algo muito sério. Mas se não puder, fica o convite para os 5 episódios que já estão abertos aqui no YouTube. Conta para mim nos comentários quais são os caminhos de curto prazo, atenção, curto prazo, para a continuidade dessa luta. Vamos conversar, nos encontramos toda segunda e quinta nas lives. E veja, agora temos um portal para tocar fogo nos algoritmos e você ser avisado sempre dos nossos vídeos. Normose.co. Normose.co é o nosso site. Entra lá que você vai ver várias novidades. A gente já vai conversar cada vez mais sobre elas. É nóis e falou. É isso, jovens. Sigam o Normose. Normose importantíssimo.
importantíssimo. Obrigado aos camaradas do Normose mais uma vez, tá? Mais uma vez, pelo seu trabalho muito importante para todos nós. Meus amigos, minhas amigas, meus amigues, o tio precisa se ir, porque já são 12h20, eu tenho que levar a menina na escola e dizem que eu almoço. A fundação me liberou para me alimentar, mesmo aparentemente não sendo necessário, tá? Então eu estou indo. Um beijo no coração de quem fica. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde